Você sabia que Marilyn Monroe era ruiva originalmente? É difícil imaginar a imagem glamurosa que conhecemos hoje sem seus característicos cabelos loiros. Antes de se tornar uma estrela, Marilyn, que encantou o público em filmes clássicos, tinha lindos cabelos ruivos. Essa transformação não foi por acaso, foi uma decisão cuidadosamente planejada e influenciada por especialistas em beleza e estilistas que ajudaram a moldar sua imagem. Eles acreditavam que o loiro platinado destacaria sua presença na tela, tornando-a ainda mais atraente para o público. Quando ela adotou esse novo visual, ele se tornou uma marca registrada de sua personalidade, solidificando seu status como uma lenda de Hollywood. A mudança na cor do cabelo de Monroe reflete um tema mais amplo na indústria do entretenimento, onde a aparência muitas vezes desempenha um papel crucial no sucesso de um ator. Mesmo hoje, seu icônico visual loiro continua a inspirar muitos artistas e fãs ao redor do mundo. Não é incrível como uma simples mudança na cor do cabelo pode ter um impacto tão profundo na carreira de uma celebridade? Descubra os segredos de Gunkanjima. Em 2013, o Google enviou um corajoso funcionário para explorar a assustadora e abandonada ilha de Gunkanjima, também conhecida como Ilha Hashima. Uma vez cheia de vida, essa ilha abrigou milhares de mineradores e suas famílias, tornando-se a ilha mais densamente povoada do mundo na década de 1950. Hoje é uma cidade fantasma, mostrando as ruínas de sua antiga grandeza. As minas de carvão, que antes prosperavam, estão fechadas há muito tempo, deixando para trás prédios deteriorados e escadas que levam a lugar nenhum. Com o Google Street View, as pessoas podem passear virtualmente pelas ruas vazias e admirar as construções em ruínas que contam histórias de uma época passada. O contraste entre o passado vibrante de Gunkanjima e seu atual abandono atrai visitantes e amantes da história. Quais segredos estão escondidos neste lugar abandonado? E se eu te dissesse que Michael Jackson possuía um parque de diversões? Escondido na Califórnia, o Rancho Neverland não era apenas uma propriedade luxuosa, era um paraíso encantado inspirado no espírito de Peter Pan. Michael Jackson comprou esse lugar mágico por impressionantes 17 milhões de dólares em 1988, movido pelo seu amor pelas crianças e pelo desejo de criar um espaço seguro para brincar. Imagine uma paisagem repleta de brinquedos, um zoológico de contato e até uma roda gigante onde as crianças podiam rir e brincar sem preocupações. No Neverland, risadas alegres ecoavam por jardins exuberantes e fontes cintilantes, criando uma atmosfera mágica que convidava à exploração e à diversão. Jackson sonhava com um santuário, onde crianças de todas as origens pudessem desfrutar de sua inocência, cercadas por decorações lúdicas e características imaginativas. Embora o rancho tenha deixado de funcionar como parque de diversões há anos e tenha passado por várias transformações, ele permanece como um testemunho da visão única de Jackson sobre a vida. Sua crença no poder da imaginação deu origem a um lugar que misturava lar e sonho, cativando o coração de muitos. Não é incrível como a visão de um homem criou um mundo mágico para tantos? Vamos revelar a verdade sobre o pai do Charlie Brown. Você sabia que no famoso quadrinho Peanuts, o pai do Charlie Brown é cabeleireiro? Esse pequeno detalhe dá um toque especial ao personagem e está diretamente ligado à vida de seu criador, Charles Schulz. O pai de Schulz também era cabeleireiro e ele usou essa inspiração para dar ao Charlie Brown um charme familiar. Embora Charlie enfrente as alegrias e tristezas da infância como a tristeza e a incompreensão, a profissão de seu pai sugere uma conexão com a comunidade. Um lugar onde as pessoas se reúnem e compartilham histórias. Esse detalhe não é por acaso. Ele reflete como as experiências familiares podem moldar nossas histórias e personagens. Então, da próxima vez que você ler Peanuts, lembre-se de que por trás das experiências do Charlie há um pouco da sabedoria de um cabeleireiro inspirada na vida de Schulz. O Oceano Atlântico é o mais salgado dos 5 principais oceanos, e essa característica interessante é explicada por alguns fatores-chave. Um dos mais significativos é a evaporação, que ocorre frequentemente em suas zonas tropicais e subtropicais quentes. Quando a água evapora, o sal permanece, aumentando o nível de salinidade. Mas isso não é tudo. Grandes rios como o Amazonas e o Congo desaguam no Atlântico, trazendo água doce e minerais que podem se misturar com a água salgada do oceano. Essa interação entre água doce e salgada, junto com as correntes oceânicas, desempenha um papel importante na regulação dos padrões climáticos globais.
Compreender a salinidade do Atlântico é importante para os cientistas que estudam as correntes oceânicas e seu impacto no clima, na vida marinha e até nas mudanças climáticas. Portanto, da próxima vez que você pensar nos oceanos, lembre-se da fascinante história do sal do Atlântico. Vamos falar sobre lições de casa. Para muitos de nós, as lições de casa parecem uma parte inevitável da educação. Mas você sabia que nem sempre foi assim? No início do século XX, inventores famosos como Thomas Edison criticavam as lições de casa, afirmando que eram prejudiciais à saúde e ao bem-estar das crianças. Avançando para os dias de hoje, o debate continua. Pesquisas recentes mostram que a quantidade excessiva de lições de casa pode causar sérios problemas, como estresse, falta de sono e ansiedade entre os estudantes. Essa tendência preocupante gerou discussões constantes sobre qual deve ser o equilíbrio ideal na carga de trabalho escolar. Professores e pais estão repensando quantas lições de casa realmente são benéficas. Então, devemos reconsiderar as lições de casa para criar um ambiente educacional mais saudável para nossas crianças. Essa conversa é mais importante do que nunca. Já pensou por que a Austrália construiu a cerca dos dingos? Essa enorme estrutura não é uma cerca comum, ela se estende por mais de 5.600 quilômetros, tornando-se uma das cercas mais longas do mundo. Construída na década de 1880, a cerca dos dingos foi feita para proteger as plantações e o gado dos astutos dingos que vagavam pelo campo australiano. Começando no leste de Queensland, a cerca vai até os penhascos perto da planície de Nullarbor, atravessando paisagens diversas e acidentadas ao longo de seu impressionante trajeto. Os fazendeiros mantêm essa barreira com muito esforço para proteger seus animais desses caçadores inteligentes. Curiosamente, a cerca ganhou vida própria, tornando-se um refúgio inesperado para muitas formas de vida selvagem, incluindo cabras, cangurus e várias aves que fizeram seus lares em sua sombra protetora. Esse fascinante exemplo de engenhosidade humana destaca a relação complexa entre agricultura e manejo da vida selvagem em uma terra conhecida por suas extremidades. A cerca dos dingos é mais do que um limite. Ela é um testemunho dos desafios de sobreviver no árido interior australiano. Quem diria que uma cerca poderia contar uma história tão rica? Você ficará surpreso ao saber que Hamburgo, na Alemanha, tem mais de 2.500 pontes, muito mais do que os famosos canais de Veneza. Esse fato interessante se deve à extensa rede de canais e rios em Hamburgo. A cidade é cortada por vias navegáveis que, historicamente, ajudaram no seu desenvolvimento e economia. O rio Elba e seus afluentes passam pela metrópole, criando condições ideais para comércio e transporte. Muitas dessas pontes são não apenas funcionais, mas também bonitas, sendo obras arquitetônicas notáveis que mostram o estilo único da cidade. Desde elegantes arcos de pedra até construções modernas, cada ponte conta a história do rico legado marítimo de Hamburgo. Além disso, com canais que se estendem por mais de 400 quilômetros, a infraestrutura da cidade é fundamental para o dia a dia dos moradores e turistas. Então, da próxima vez que você pensar em cidades com muitas pontes, lembre-se de que Hamburgo supera Veneza de longe. Não é incrível como a geografia molda a história e a cultura? Surpreendentemente, é um fato que o Rockefeller Center brilha durante as festas. Todo ano, este icônico ponto turístico de Nova York se transforma em um paraíso de inverno, atraindo tanto os moradores quanto os turistas para vivenciar a alegria da temporada. No coração deste espetáculo encantador está a imponente árvore de Natal, que mede cerca de 23 metros de altura e é decorada com milhares de luzes cintilantes e uma estrela brilhante no topo. Esta magnífica árvore se tornou um símbolo de alegria natalina, atraindo incontáveis visitantes que se reúnem para tirar fotos e aproveitar seu caloroso brilho. O espírito festivo não termina com a árvore. Abaixo, a famosa pista de patinação no gelo convida aqueles que desejam deslizar sobre o gelo, cercados por arranha-céus movimentados. Famílias, amigos e até casais costumam passar horas desfrutando dessa atividade invernal clássica, criando memórias que duram a vida toda. Além disso, música ao vivo e entretenimento acrescentam a atmosfera vibrante, criando um cenário mágico para as celebrações de fim de ano. Seja saboreando um chocolate quente ou compartilhando risadas com entes queridos, visitar o Rockefeller Center durante as festas oferece uma experiência inesquecível, repleta de alegria e espírito festivo. Você não vai acreditar no que aconteceu com a cerveja na Idade Média.
Na Europa medieval, a cerveja não era apenas uma bebida. Ela tinha um papel importante na vida cotidiana das pessoas de todas as classes sociais. Famílias, camponeses e até crianças frequentemente a consumiam como um alimento básico. Por quê? Porque a cerveja geralmente era mais segura que a água. Naquela época, muitas fontes de água estavam contaminadas e podiam causar doenças graves. O processo de fabricação da cerveja não só criava uma bebida saborosa, mas também eliminava bactérias nocivas da água suja. Isso tornava a cerveja uma escolha mais confiável para matar a sede, especialmente quando a água limpa era escassa. Além disso, fazer cerveja em casa era comum, e as comunidades frequentemente compartilhavam suas criações. Portanto, quando você pensa em banquetes medievais, lembre-se de que canecos cheios de cerveja provavelmente eram o destaque, e eram apreciados por todos, desde humildes camponeses até nobres senhores. Incrível, mas é verdade. O déjà vu nos intriga. Esse fenômeno estranho nos faz sentir que já vivemos aquele momento, como se nossas memórias estivessem brincando conosco. Mas você sabia que existe uma experiência oposta chamada jamais vu? Se o déjà vu traz uma sensação de familiaridade, o jamais vu inverte isso, tornando o familiar algo estranho e novo. Imagine olhar para o rosto de um amigo próximo por muito tempo e, de repente, começar a duvidar de quem ele é. Essa sensação estranha pode surgir se você se concentrar demais nas características da pessoa, fazendo com que seu cérebro se confunda, separando a essência dela do que você normalmente reconhece. Tanto o déjà vu quanto o jamais vu nos lembram de como nosso cérebro é complexo e como nossas percepções podem mudar facilmente. Essas experiências curiosas nos oferecem uma oportunidade de explorar as fascinantes profundezas da consciência humana. Você já sentiu alguma dessas sensações? Surpreendentemente, os beija-flores são incríveis. Essas pequenas aves têm o metabolismo mais rápido entre todas as espécies de pássaros. Para manter seu estilo de vida ativo, precisam consumir uma quantidade impressionante de alimento, às vezes até 2 vezes o seu peso em néctar por dia. Imagine como é comer tanto. Seus corações incríveis batem cerca de 1.200 vezes por minuto, o que ajuda a bombear o sangue rapidamente, permitindo que se movam com uma agilidade impressionante. Quando batem as asas, é ainda mais impressionante. A velocidade chega a 50, 80 batidas por segundo. Esse movimento rápido das asas cria o som característico de zumbido e permite que flutuem no ar enquanto bebem néctar das flores. Os beija-flores desempenham um papel importante na polinização, tornando-os não apenas fascinantes de observar, mas também vitais para os ecossistemas em que vivem. Como eles conseguem gerenciar toda essa energia? Cientistas descobriram que seus polegares têm seu próprio pulso. Isso pode te surpreender, mas cada um dos seus polegares é irrigado por um vaso sanguíneo chamado artéria radial. Essa artéria importante corre ao longo do lado do polegar no seu pulso, fornecendo um suprimento dedicado de sangue rico em oxigênio, que mantém seus polegares funcionando bem. A artéria radial não só ajuda a manter a saúde dos seus polegares, mas também desempenha um papel notável nas suas atividades diárias. Quando você realiza tarefas como enviar mensagens, tocar um instrumento ou fazer artesanato, seus polegares dependem desse fluxo sanguíneo vital para se moverem de forma suave e eficiente. Curiosamente, você pode até medir seu pulso diretamente no seu polegar. Ao pressionar suavemente no lugar certo, você pode sentir o leve batimento que indica a vida fluindo por esse dígito pequeno, mas significativo. Essa conexão destaca o design intrincado dos nossos corpos, enfatizando que cada parte tem seu papel, não importa quão pequena. Então, da próxima vez que você usar suas mãos, lembre-se de que seus polegares não são apenas essenciais para gestos como o joinha. Eles são partes vivas de você com seu próprio batimento cardíaco. Já pensou na explosão populacional da Terra? Hoje, nosso planeta abriga cerca de 8 bilhões de pessoas, um número impressionante que reflete não apenas o crescimento, mas também a dinâmica da história da civilização humana. Para ter uma ideia, ao longo de toda a história, estima-se que cerca de 107 bilhões de humanos já viveram na Terra. Isso mesmo, houve mais pessoas que caminharam pela Terra do que as que atualmente a habitam. Essa enorme disparidade vem de vários fatores, incluindo avanços na agricultura, medicina e tecnologia, que permitiram que as populações prosperassem. Imagine todas essas gerações.
cada uma contribuindo para a rica tapeçaria da experiência humana. Desde os primeiros caçadores-coletores até as megacidades movimentadas de hoje, nossa espécie encontrou maneiras de se adaptar e sobreviver. Curiosamente, enquanto nossos números estão aumentando agora, as taxas de crescimento diminuíram em muitas partes do mundo, levando a discussões intrigantes sobre sustentabilidade e recursos. Portanto, ao chegarmos a essa marca monumental de 8 bilhões, vale a pena refletir sobre como podemos compartilhar nossa casa de forma responsável e garantir um futuro brilhante para as próximas gerações. Você sabia que podemos estar na Antropoceno? Cientistas acreditam que essa nova era geológica destaca a grande influência do ser humano na Terra. Diferente das eras anteriores, formadas por forças naturais, o Antropoceno marca um período em que nossas ações, como a industrialização e a urbanização, se tornaram os principais fatores de mudança no meio ambiente. A poluição, as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade são apenas alguns exemplos de como o nosso dia a dia afeta os ecossistemas. Essa ideia, que está ganhando popularidade entre geólogos e ecologistas, sugere que devemos prestar atenção à nossa pegada para reduzir danos futuros. É surpreendente pensar que nossa era pode ser definida não apenas por conquistas tecnológicas, mas também pelos problemas que criamos para o nosso planeta. Estamos prontos para aceitar nosso papel na natureza, ou vamos continuar seguindo um caminho que coloca em risco as futuras gerações? É verdade que há crocodilos sagrados em Yamoussoukro. No coração da Costa do Marfim, Yamoussoukro abriga um espetáculo único perto do lago sagrado do Palácio Presidencial. Esses crocodilos antigos não são apenas répteis comuns. Eles são considerados seres venerados, com um profundo significado cultural para a população local. As pessoas acreditam que esses crocodilos são os guardiões do lago e símbolos de prosperidade e força. Visitantes costumam vir para observar esses poderosos animais que frequentemente descansam à beira da água. As tradições locais afirmam que fazer mal a esses seres traz má sorte, tornando-os parte central das crenças espirituais da região. Curiosamente, os moradores até os alimentam em rituais em homenagem aos seus ancestrais. Portanto, se você algum dia estiver em Yamoussoukro, reserve um momento para admirar esses magníficos guardiões e o rico legado que representam. É difícil de acreditar, mas Van Gogh vendeu apenas uma pintura. Durante sua curta e complicada vida, esse artista extraordinário conseguiu vender apenas uma obra. Esse fato chocante destaca a enorme diferença entre seu talento incrível e o reconhecimento que recebeu em vida. A maioria de suas obras, cheias de cores vibrantes e profundidade emocional, foi amplamente ignorada pelo público e críticos da época. Van Gogh criou mais de 2.000 obras de arte, desde paisagens impressionantes até retratos expressivos. Mas ele enfrentou problemas mentais e pobreza. Somente após sua morte, o mundo começou a valorizar sua genialidade. Hoje, pinturas de Van Gogh, como Noite Estrelada e Girassóis, estão entre as mais famosas e valiosas, sendo vendidas por milhões em leilões. Essa reviravolta fascinante em sua história nos lembra que o valor artístico muitas vezes não é reconhecido até que seja tarde demais. Como podemos apoiar melhor os artistas hoje? Você vai se surpreender ao descobrir que os programas de culinária são roteirizados. Muitos espectadores adoram a emoção e o drama das competições culinárias, mas nos bastidores a realidade é bem diferente. Os participantes geralmente recebem seus ingredientes semanas antes das gravações, o que lhes permite planejar e ensaiar seus pratos. Embora isso possa parecer injusto, transforma a cozinha em um grande espetáculo, em vez de um teste espontâneo. Além disso, não são apenas os participantes que enfrentam dificuldades. Os restaurantes que aparecem em programas de reforma muitas vezes enfrentam sérias consequências, e muitos fecham logo após a exibição de seus episódios. Os produtores podem prometer um futuro brilhante, mas a pressão do público pode levar a problemas financeiros. Os fãs ficam se perguntando o que realmente acontece quando as câmeras param de gravar. O brilho e o glamour podem esconder problemas sérios, tanto para os participantes quanto para os estabelecimentos, fazendo-nos repensar o que vemos nas telas. Prepare-se para os tênis de queijo da Puma e Cheetos. Esta empolgante colaboração une os mundos da moda e da cultura de snacks de uma forma inesperada. Imagine sair com um tênis estiloso que realmente tem o cheiro de queijo picante. A ideia única foi criada para os fãs de ambas as marcas, misturando moda esportiva com notas divertidas de lanche.
Os tênis têm uma cor laranja vibrante, lembrando a embalagem do Cheetos, e um design divertido que chama a atenção. Mas é o cheiro que os destaca. A cada passo você sente o aroma do queijo, que certamente será assunto de conversa. Essa ideia inovadora reflete o espírito brincalhão tanto da Puma, conhecida por sua roupa esportiva, quanto da Cheetos, amada por seus sabores marcantes. Embora alguns possam duvidar da praticidade de um tênis com cheiro de queijo, a proposta é quebrar estereótipos e se divertir com a moda. Essa colaboração não só demonstra criatividade, mas também mostra como as marcas estão cada vez mais misturando diferentes estilos de vida e culturas. Então você está pronto para usar tênis que cheiram ao seu lanche favorito? Você já pensou por que pessoas ricas podem se sentir menos felizes? Pesquisas científicas revelam um paradoxo intrigante. Embora ter dinheiro possa aumentar os níveis de felicidade, muitas vezes reduz a generosidade. A riqueza traz conforto e oportunidades, levando muitos a acreditar que pessoas mais ricas deveriam ser mais felizes. No entanto, estudos mostram que, à medida que as pessoas acumulam riquezas, sua disposição para compartilhar e ajudar os outros geralmente diminui. Por exemplo, milionários podem se gabar de doações significativas, mas, quando avaliadas em relação à sua riqueza total, essas contribuições podem parecer modestas em comparação com as feitas por pessoas com recursos mais limitados. Essa contradição levanta questões importantes sobre os efeitos da riqueza em nossos valores e ações. A busca pela riqueza leva a uma perspectiva egoísta, ofuscando a alegria de dar. Os resultados sugerem que, embora a riqueza possa proporcionar uma vida mais confortável, é crucial lembrar que a verdadeira felicidade muitas vezes vem da conexão e da generosidade. No final, o desafio está em entender como cultivar a bondade dentro de nós, independentemente de nosso status financeiro. O que isso significa para todos nós? Aqui está um fato surpreendente sobre moluscos. Um molusco chamado Ming viveu mais de 400 anos, tornando-se uma das criaturas mais antigas conhecidas do nosso planeta. Ele foi encontrado perto da Islândia e essa descoberta encantou os pesquisadores em 2006. Ming começou sua vida em 1499, quando os exploradores estavam apenas começando a mapear o Novo Mundo. Imagine quantas mudanças históricas esse pequeno molusco testemunhou, desde a Armada Espanhola até a invenção do telefone. Os cientistas determinaram sua idade contando os anéis de crescimento, como em uma árvore. Cada ano representava uma nova camada, revelando os segredos de sua longa vida. A descoberta de Ming não apenas ofereceu uma visão da vida marinha ao longo dos séculos, mas também levantou questões sobre como as mudanças climáticas e as condições no oceano afetam a longevidade dos seres vivos. Quantos outros animais antigos ainda estão esperando para serem descobertos? Você sabia que os catos no Arizona podem ser antigos? Nas ensolaradas desertos do Arizona, alguns catos vivem por mais de 200 anos. Essas plantas magníficas não são apenas bonitas, elas são uma parte importante do patrimônio natural da região. Muitas espécies de cactos criam habitat para a fauna local e desempenham um papel crucial na manutenção do ecossistema. Devido à sua idade e importância ecológica, cortar um cacto não é apenas desaprovado. Isso pode resultar em sérias consequências legais. No Arizona, existem leis que protegem essas plantas impressionantes, proibindo a remoção ou destruição de muitas espécies sem autorização. Os infratores podem enfrentar multas pesadas ou até acusações criminais. Portanto, se você estiver explorando o deserto e avistar altos saguaros ou vibrantes peras espinhosas, lembre-se de que está olhando para séculos de história. Na próxima vez que você admirar essas plantas incríveis, pense sobre seu papel no deserto e sobre nossa responsabilidade em protegê-las. Não é incrível como uma única planta pode contar tantas histórias? Quando as borboletas experimentam flores, as borboletas exploram o mundo ao seu redor de maneira surpreendente. E isso não é apenas por causa de suas asas coloridas. Essas criaturas delicadas realmente provam o sabor com suas patas. Quando uma borboleta pousa em uma flor, pequenos sensores em suas patas a ajudam a identificar a composição química da planta. Essa habilidade única é vital para a sua sobrevivência. Sentindo a doçura ou amargor da flor, as borboletas podem decidir se devem beber o néctar ou colocar ovos. Isso significa que as patas da borboleta desempenham um papel crucial na busca por alimento e na garantia de melhores chances para a próxima geração.
Então, da próxima vez que você ver uma borboleta voando de flor em flor, lembre-se de que não é apenas um espetáculo bonito. Ela está ativamente experimentando seu ambiente com essas patas incríveis. Você consegue imaginar experimentar comida apenas pisando nela? Você consegue acreditar como os toupeiras cavam túneis tão rápido? Em apenas uma noite, uma toupeira pode criar um túnel de até 100 metros. Essa conquista impressionante mostra suas incríveis habilidades de escavação. As toupeiras são perfeitamente adaptadas à vida subterrânea. Seus corpos são aerodinâmicos e suas patas dianteiras fortes têm garras longas, ideais para cavar a terra. Elas se movem de uma maneira peculiar, usando suas patas como pás para empurrar a terra para os lados. Você pode se perguntar por que esses pequenos seres gastam tanta energia cavando. A verdade é que esses túneis têm várias funções. Servem como abrigo, áreas de caça e rotas seguras contra predadores. As toupeiras se alimentam principalmente de insetos e minhocas. Por isso, suas extensas redes são essenciais para encontrar comida. Curiosamente, seus túneis também beneficiam o ecossistema, arejando o solo e ajudando na drenagem da água. Então, da próxima vez que você ver um montinho de terra no seu jardim, lembre-se do incrível mundo subterrâneo que esses pequenos seres criam enquanto você dorme. Os fogos de artifício azuis são realmente tão difíceis de fazer? Criar fogos de artifício azuis brilhantes tem desafiado cientistas por séculos. O problema está na química complexa necessária para obter o tom perfeito de azul. A maioria dos fogos de artifício consegue facilmente tons vermelhos ou verdes, devido a compostos químicos conhecidos. No entanto, os azuis costumam ser mais apagados ou instáveis, deixando os pirotécnicos perplexos. Essa dificuldade se deve ao fato de que os produtos químicos necessários para criar um azul vibrante, como os compostos de cobre, queimam em altas temperaturas ou reagem de forma imprevisível. Mesmo com os avanços tecnológicos, os melhores fogos de artifício azuis ainda não conseguem se comparar à cor rica e profunda que todos esperamos durante as festas. Pesquisadores estão constantemente experimentando novas fórmulas e técnicas para encontrar aquele tom azul vibrante e elusivo. Então, da próxima vez que você vir fogos de artifício azuis iluminando o céu noturno, lembre-se de que conseguir essa cor não é uma tarefa fácil. E se Nebraska for realmente único? Este estado do meio-oeste se destaca por ter um sistema legislativo unicameral, o único nos Siacrinat. Isso significa que ele funciona com apenas uma Câmara Legislativa, em vez das duas habituais. A maioria dos estados tem um sistema bicameral, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. Mas Nebraska optou por um caminho diferente para simplificar seus processos políticos. Criado em 1937, o sistema unicameral de Nebraska foi desenvolvido para aumentar a eficiência e a transparência. Sem a necessidade de duas câmaras separadas, os legisladores podem propor, discutir e votar leis diretamente. Essa abordagem única permite decisões mais rápidas e geralmente resulta em menos conflitos partidários. Os cidadãos podem participar facilmente do processo legislativo, pois há apenas um órgão a entender. A decisão de implementar o sistema unicameral reflete o desejo por um governo aberto e responsável, tornando-o um objeto de estudo interessante para todos que se interessam por política. E você, o que acha? Outros estados poderiam se beneficiar de um sistema assim? Você sabia que Liliane Bettencourt é a mulher mais rica do mundo? Ela nasceu no mundo da cosmética, sendo filha do fundador da L'Oréal, e já foi notícia várias vezes, devido à sua impressionante fortuna, avaliada em cerca de 14 bilhões de dólares. A riqueza de Bettencourt está principalmente ligada às suas ações na L'Oréal, uma marca famosa mundialmente por seus produtos de beleza. Como uma figura importante na indústria da cosmética, sua fortuna pode ser bastante imprevisível, variando com as oscilações do mercado de ações. Curiosamente, a história de Bettencourt também reflete o conceito de riqueza herdada e o papel significativo dos negócios familiares na formação de sua fortuna. Embora alguns possam focar em seu sucesso financeiro, é importante destacar sua contribuição para a caridade, apoiando diversas iniciativas nas áreas de arte e educação. Liliane Bettencourt é um exemplo clássico de como a riqueza pode se entrelaçar com legado e inovação nos negócios. Você já se perguntou como as fortunas das famílias ricas flutuam de acordo com as tendências do mercado? Você já se perguntou como o SADS afeta os jovens?
A síndrome da morte súbita. Arrítmica, ou SADS, é uma condição assustadora que pode tirar a vida de pessoas que parecem saudáveis, especialmente os jovens. Imagine um dia comum que de repente se torna trágico devido a um problema oculto no coração. Pessoas com SADS podem não apresentar sintomas prévios, deixando amigos e familiares em choque quando o inesperado acontece, uma parada cardíaca súbita. Essa condição pode ocorrer tanto durante o sono quanto acordado, adicionando uma imprevisibilidade alarmante. Especialistas acreditam que fatores genéticos e anomalias cardíacas podem contribuir para o SADS, mas mais pesquisas são necessárias para entender completamente esse mistério. Sabendo que essa síndrome afeta principalmente os jovens, isso a torna ainda mais preocupante, afinal, a vida deve ser vivida ao máximo. A conscientização e o entendimento do SADS podem potencialmente salvar vidas. Então, o que podemos fazer para espalhar essa informação? Esta aventura incrível vai encantar qualquer amante de emoções. A estrada pelo Passo Stelvio nos Alpes italianos é um destino imperdível para quem ama vistas deslumbrantes e desafios. Com cerca de 2.750 metros de altitude, ela possui 48 curvas sinuosas que vão testar até os motoristas mais experientes. Ao percorrer essa estrada famosa, você desfruta de algumas das paisagens mais impressionantes do mundo, com montanhas majestosas e vales verdes que se estendem até o horizonte. Cada curva revela uma nova vista panorâmica, tornando este lugar um verdadeiro sonho para fotógrafos e amantes da natureza. Mas esteja preparado. A estrada pode ser estreita e íngreme, exigindo atenção na direção. Seja de carro ou de bicicleta, essa aventura vai acelerar seu coração e elevar seu espírito. Quem não gostaria de conquistar um trajeto tão emocionante? E se eu disser que fãs fizeram um remake de Toy Story? Um grupo de entusiastas dedicados embarcou em um projeto ambicioso para recriar o clássico filme da Pixar, usando a técnica de stop motion. Usando brinquedos reais e cenários feitos em casa, esses fãs mostraram uma paciência e criatividade incríveis. Cada cena exigia um planejamento cuidadoso, com horas gastas posicionando os brinquedos e filmando centenas de quadros para dar vida à sua versão do Woody, do Buzz e de toda a turma. Este projeto único não só demonstra suas habilidades artísticas, mas também o profundo amor pelo filme original. Stop motion é uma técnica trabalhosa que requer tempo preciso e mão firme, mas os resultados são simplesmente mágicos. Os fãs compartilham seu progresso na internet, inspirando outros a se juntarem a essa divertida empreitada. Talvez seja a homenagem mais tocante a Toy Story, mostrando o quão poderosa pode ser a criatividade. Por que piscamos menos ao usar computadores? Estudos mostram que um usuário médio de computador pisca cerca de 7 vezes por minuto, enquanto a frequência normal de piscadas é de aproximadamente 20 vezes. Essa redução significativa pode causar olhos secos e desconforto, especialmente durante o uso prolongado da tela. Por que isso acontece? Quando estamos focados na tela, nossa atenção se estreita e frequentemente esquecemos de piscar. É quase como se nossos olhos grudassem na tela. Piscar é muito importante. Ajuda a umedecer os olhos e a limpar pequenas partículas. Se você sente cansaço ou secura nos olhos após um dia no computador, você não está sozinho. Para lidar com isso, especialistas recomendam a regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés, cerca de 6 metros, de distância por pelo menos 20 segundos. Esse simples hábito ajudará seus olhos a relaxar e lembrará você de piscar mais frequentemente. Então, da próxima vez que você estiver grudado na tela, não se esqueça de dar um descanso aos seus olhos. Prepare-se para se surpreender com a incrível cronologia de Cleópatra. Cleópatra, a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito, viveu de 69 a.C. até 30 a.C. Curiosamente, sua vida está mais próxima de nós, especialmente da invenção do iPhone em 2007, do que da construção das grandes pirâmides em Gizé, que ocorreu por volta de 2580 a.C. Isso significa que se passaram mais de 2.500 anos entre Cleópatra e as pirâmides, enquanto entre ela e o iPhone são apenas cerca de 2.000 anos. É surpreendente pensar que, quando Cleópatra governava, o Antigo Egito ainda estava profundamente enraizado em sua rica história, mas ela também enfrentava a política romana em rápida mudança. Essa cronologia mostra como os eventos históricos podem ser enganosos.
Muitas vezes imaginamos figuras antigas como personagens de um passado distante, mas a vida de Cleópatra estava muito mais próxima do que pensamos. Portanto, da próxima vez que você pensar nela como uma rainha antiga, lembre-se da cronologia que a conecta com nossa tecnologia moderna. Você sabia que os tubarões podem dormir com os olhos abertos? Essa habilidade incrível é encontrada em algumas espécies de tubarões, permitindo que eles descansem enquanto permanecem atentos ao que acontece ao seu redor. Diferente dos humanos, os tubarões não conseguem fechar os olhos, pois não têm pálpebras. Em vez disso, possuem uma membrana protetora que cobre os olhos, permitindo que durmam sem se desconectar completamente. Durante o descanso, esses seres fascinantes muitas vezes continuam a nadar, garantindo que a água passe pelas brânquias para a respiração. Essa adaptação única os ajuda a ficarem alerta a perigos ou presas próximas. Imagine como é possível cochilar enquanto deslizam pelo oceano. Manter um nível de consciência durante o descanso é crucial para a sobrevivência deles. Então, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que seus hábitos de sono são tão interessantes quanto suas habilidades de predador. O que mais esses incríveis habitantes do oceano podem oferecer? Você pode acreditar que um elefante pode ser influente? O grande menino é um elefante resgatado que usa seu charme para chamar a atenção para a conservação da vida selvagem. Depois de ser salvo de uma situação difícil, ele encontrou um novo propósito na vida. Vivendo em um santuário, o grande menino conquistou os corações de muitas pessoas ao redor do mundo por meio das redes sociais. Suas travessuras adoráveis e seu caráter gentil não apenas entretêm, mas também educam seu público sobre a importância da preservação da vida selvagem. Ao compartilhar publicações sobre seus semelhantes e as ameaças que enfrentam, ele inspira as pessoas a agir e apoiar os esforços de conservação. Cada post chama a atenção para os problemas dos elefantes e de outras espécies em extinção, lembrando-nos de que todos podemos fazer a diferença. A influência do grande menino mostra como os animais podem iniciar conversas importantes sobre biodiversidade e meio ambiente. Então, da próxima vez que você estiver navegando nas redes sociais, lembre-se de que até um elefante pode liderar a luta pela conservação da vida selvagem. Pronto para se juntar ao grande menino em sua missão? E se eu disser que a bandeira foi criada por um estudante? O design moderno da bandeira americana pertence ao estudante Robert G. Heft, que a criou como parte de um projeto escolar em 1958. Heft, que na época tinha apenas 17 anos, foi encarregado de redesenhar a bandeira com 50 estrelas, para representar todos os estados. Ele propôs um padrão simples e elegante, com as estrelas dispostas em 9 linhas, alternando entre 5 e 6 estrelas em cada uma. Embora seu professor tenha inicialmente dado uma nota B, Heft estava determinado a apresentar seu design ao Congresso. Para sua surpresa, sua bandeira foi aprovada pelos legisladores e oficialmente adotada em 4 de julho de 1960. Essa incrível trajetória mostra como a criatividade e a persistência podem levar a mudanças significativas, mesmo em uma idade jovem. O design de Heft se tornou um símbolo do orgulho americano, exibido em inúmeros eventos e cerimônias por todo o país. Não é inspirador pensar que um projeto escolar pode ter um impacto tão grande? Você sabia que o Parque Nacional Kruger tem mais de 19 mil quilômetros quadrados, tornando-se um dos maiores parques do mundo? Localizado na África do Sul, Kruger é um lugar impressionante onde a natureza ganha vida. Mas não é só o tamanho que impressiona. O parque abriga uma incrível diversidade de vida selvagem. Você pode encontrar os famosos 5 grandes: leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos. Além de muitos outros animais, como chitas, girafas e mais de 500 espécies de aves. Os visitantes podem explorar essa vasta ecossistema em safaris de carro, em grupos guiados ou até mesmo em safaris a pé para os mais aventureiros. Seja observando o céu estrelado à noite ou ouvindo os sons do mato africano ao amanhecer, cada momento em Kruger é uma chance de se conectar com a natureza e ver os animais em seu habitat natural. Quando você planeja sua visita, você sabia que a maioria dos artefatos está escondida? O Museu Britânico possui uma quantidade incrível de objetos históricos, mas aqui vai um fato surpreendente. 99% da sua coleção está armazenada, e não em exibição. Isso significa que, embora você possa admirar peças famosas como a Pedra de Roseta e os mármores de Elgin, a maior parte da vasta coleção do museu permanece atrás de portas fechadas.
O museu abriga mais de 8 milhões de itens de todo o mundo, representando milênios da história da humanidade. No entanto, não há espaço suficiente para mostrar tudo, já que a curadoria e a exposição de artefatos exigem planejamento cuidadoso e recursos. Muitos desses tesouros escondidos são preservados para pesquisas futuras e alguns podem ser exibidos ocasionalmente. Você consegue imaginar quais histórias fascinantes esses tesouros invisíveis poderiam contar? Você pode se surpreender. Pessoas daltônicas veem de forma diferente. Muitas pessoas pensam que daltonismo é apenas a falta de cores, especialmente nos tons de vermelho e verde. No entanto, pessoas daltônicas podem perceber o mundo de uma maneira única e vibrante. Algumas pesquisas mostram que elas conseguem ver combinações de cores que outros nem notam. Por exemplo, alguns daltônicos descreveram como veem tons de azul brilhante ou amarelo intenso, que se misturam em uma obra-prima hipnotizante. Embora não consigam distinguir algumas cores vermelhas e verdes, a percepção de cores como azul e amarelo pode ser mais intensa, quase mágica. É como se tivessem uma lente especial pela qual olham para o mundo ao seu redor. Portanto, embora o daltonismo traga algumas dificuldades, também pode abrir uma perspectiva fascinante e bonita sobre cores que você nunca conheceu. Não é uma maneira totalmente nova de ver o mundo. Você sabia que Tritão tem incríveis geysers de nitrogênio líquido? Este fascinante satélite de Netuno é um dos mundos ativos mais frios do nosso sistema solar. A temperatura aqui chega a 391 graus Fahrenheit, e Tritão não é apenas um mundo gelado. Ele possui geysers que lançam jatos de nitrogênio líquido no espaço. Esses geysers indicam que há algum calor interno, mantendo a atividade deste distante satélite. Mas não é só isso. Netuno, ao redor do qual Tritão orbita, também tem suas características únicas. Ele é cercado por finos anéis, que criam uma beleza sutil no fundo da escuridão cósmica. Além disso, Netuno abriga 14 satélites conhecidos, cada um acrescentando interesse para os astrônomos que exploram nosso vizinho celeste. Ao estudar Tritão e seus satélites, adquirimos valiosos conhecimentos sobre a natureza dos corpos gelados em nosso sistema solar. Quais mistérios estão escondidos sob a superfície de Tritão, aguardando para serem descobertos? Difícil de acreditar, mas Enzo Ferrari era tão humilde. Essa figura icônica no mundo dos automóveis, conhecida por seus carros elegantes e potentes, na verdade, preferia um estilo de vida discreto. Fundada em 1939, a Ferrari rapidamente ganhou popularidade com seus carros de alto desempenho, mas Enzo frequentemente evitava a atenção do público. Apesar de seu nome ser sinônimo de sucesso, ele não gostava de aparições chamativas e entrevistas, preferindo se concentrar em aprimorar seu trabalho. Amigos o descreviam como uma pessoa reservada, profundamente apaixonada por corridas e engenharia, com uma dedicação inabalável à perfeição. Enzo acreditava que os carros deveriam falar por si mesmos, permitindo que seu desempenho impressionasse as pessoas, em vez de sua fama pessoal. Sua dedicação às corridas e à fabricação de automóveis não apenas formou um império, mas também um legado que continua a dominar a indústria até hoje. Não é surpreendente como alguém tão influente pode permanecer tão humilde. Você sabia que os guarda-chuvas já foram considerados femininos na Inglaterra? No século XVIII, usar um guarda-chuva era visto como um sinal de feminilidade, e os homens eram frequentemente ridicularizados por usá-los. No entanto, o filantropo Jonas Hanway quebrou esse estereótipo corajosamente. Ele começou a usar um guarda-chuva regularmente, apesar das zombarias da sociedade. Hanway acreditava que manter-se seco era uma questão prática, independentemente do gênero. Sua escolha ousada gerou discussões e, aos poucos, mudou a percepção dos guarda-chuvas entre os homens. As pessoas começaram a ver esses itens úteis não apenas como acessórios femininos, mas também como uma maneira inteligente de se proteger do imprevisível clima inglês. Graças à coragem de Hanway, os guarda-chuvas se tornaram comuns, tanto para homens quanto para mulheres, mostrando que às vezes ser diferente é promover mudanças. Imagine como poderíamos ver os guarda-chuvas hoje se ele não fosse tão destemido. Você sabia que Gemma Arterton tem 6 dedos? Essa talentosa atriz, conhecida por seus papéis em Quantum of Solace e Clash of the Titans, nasceu com uma condição única chamada polidactília. Ela tinha 6 dedos em cada mão, o que trouxe algumas dificuldades na infância. Pessoas com polidactilia frequentemente têm dedos extras que podem não funcionar completamente.
No caso de Gemma, quando era criança, ela passou por uma cirurgia para remover os dedos extras, permitindo que tivesse uma estrutura de mãos mais comum. Essa cirurgia não só ajudou em sua vida cotidiana, mas também abriu caminho para sua carreira de atriz. Apesar desse obstáculo inicial, Gemma Arterton provou que nossas características podem nos definir de maneiras surpreendentes. Ela se tornou uma figura conhecida em Hollywood, mostrando a todos que são nossas experiências únicas que nos moldam. Não é incrível como algo que pode parecer uma desvantagem pode levar a conquistas incríveis? A criação da internet no final do século XX foi um marco importante na forma como nos comunicamos, aprendemos e fazemos negócios. Imagine um mundo onde a informação não estivesse a um clique de distância e conversar com amigos ao redor do mundo exigisse mais do que uma simples mensagem. Antes da internet, acessar informações muitas vezes significava recorrer a enciclopédias volumosas ou visitar bibliotecas. Agora, graças à internet, podemos compartilhar ideias instantaneamente, trabalhar em projetos e até assistir nossos programas favoritos de qualquer lugar do mundo. Essa rede incrível transformou indústrias, permitindo que empresas alcançassem clientes globalmente e dando voz às pessoas para expressarem seus pensamentos. A internet estimula a criatividade e a inovação, mudando nossa visão sobre educação, entretenimento e relacionamentos. Como seria nossa vida hoje, sem essa tecnologia revolucionária? Incrível, mas é verdade. Mapas podem levar à liberdade. Durante a guerra, quando os soldados eram capturados, estratégias criativas eram essenciais para a sobrevivência. Para ajudar essas tropas a escaparem, pessoas inteligentes criaram cartas de baralho especiais, que continham mapas ocultos para orientação. Esses mapas eram habilidosamente elaborados, incorporando informações importantes no design ou na impressão. Por exemplo, certos padrões ou símbolos podiam indicar rotas de fuga, localização de forças amigas, ou até mesmo abrigos seguros. Esse uso inteligente de objetos do dia a dia mostra como a criatividade humana prospera, mesmo nas condições mais difíceis. Esses mapas de fuga não apenas levantavam o ânimo dos prisioneiros, mas também se tornavam símbolos de esperança e resistência. Transformando um jogo em uma tábua de salvação, esses soldados nos mostraram que, às vezes, as ferramentas mais inesperadas podem levar à liberdade. Você já parou para pensar como algo tão simples como um mapa pode mudar o destino de um soldado? Você vai se surpreender ao saber que buracos negros podem emitir sons. Embora os buracos negros sejam conhecidos por sua gravidade intensa, que captura até a luz, eles também têm uma maneira interessante de criar ondas sonoras. Quando a matéria é puxada para dentro de um buraco negro, ela gera vibrações no espaço-tempo que podem ser convertidas em frequências sonoras. Essas vibrações fascinantes ocorrem quando gás, poeira e até estrelas são atraídos pelo buraco negro, girando como um redemoinho cósmico. Embora as frequências criadas não sejam audíveis para o ouvido humano, instrumentos especiais podem capturar e transformar essas vibrações em sons que podemos entender. Cientistas gravaram essas sinfonias cósmicas dos buracos negros, nos dando uma oportunidade única de explorar seu ambiente e comportamento. Essa descoberta incrível destaca o quão dinâmica e diversa é o universo, já que objetos celestes não apenas exercem uma enorme influência gravitacional, mas também geram sinais acústicos que nos oferecem uma visão de sua complexa natureza. O que esses sons podem nos contar sobre o universo? Por que nos surpreende o grupo de jornalistas de 1973? Nesse ano, um grupo incrível chamou a atenção não só pela sua idade, mas também pelas profundas observações sobre o mundo ao nosso redor. Nesse encontro inusitado, havia jovens jornalistas de apenas 10 anos, mostrando a força da curiosidade e da criatividade, mesmo nas mentes mais jovens. Eles se concentraram na composição da atmosfera, destacando como isso afeta a vida cotidiana e o meio ambiente. O desejo deles de entender o ar que respiramos foi impressionante, pois conectaram conceitos científicos a fenômenos do dia a dia. Essa iniciativa não era apenas sobre reportagens, era voltada para ensinar as futuras gerações a pensar criticamente e a observar atentamente o mundo ao seu redor. O fato de que pessoas tão jovens assumiram um papel tão significativo no jornalismo destaca a importância de desenvolver a curiosidade nas crianças. O que podemos aprender com eles hoje? Difícil de acreditar, mas a arte já recebeu medalhas olímpicas. Nos primeiros anos dos Jogos Olímpicos modernos, a criatividade estava em destaque junto com o esporte. De 1896 a 1948,
foram entregues 151 medalhas em diversas disciplinas artísticas, como pintura, escultura e música. O barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos modernos, defendia a ideia de que esporte e arte podem coexistir, acreditando que ambas as disciplinas podem inspirar grandeza. Artistas apresentavam suas obras em competições, assim como os atletas, mostrando seus talentos em um festival que era celebrado nas Olimpíadas. Imagine as emocionantes notas de uma peça musical, ou a beleza de uma escultura enquanto os atletas competem pela medalha de ouro. No entanto, após 1948, a arte foi gradualmente desaparecendo do cenário olímpico, pois a atenção passou a se concentrar exclusivamente nas conquistas esportivas. Hoje, muitos podem esquecer que a arte já foi celebrada, junto com o esporte, mas definitivamente ela criava uma imagem mais vibrante do espírito olímpico. Explore o majestoso templo do Buda Sihoka Yomiroka. Este incrível templo, localizado no Parque Nacional de Uris, em Wyoming, é um dos maiores da região. A beleza arquitetônica e os padrões intrincados são impressionantes, mas o que mais atrai os visitantes é o Salão Dourado no interior. Este salão é famoso pela magnífica estátua dourada do Buda Sihoka Yomiroka, uma figura impressionante e tranquila que encanta todos que a veem. A estátua não só brilha em um dourado vibrante, mas também simboliza um rico significado cultural e espiritual. Muitos visitantes vêm não apenas para apreciar a vista, mas também para desfrutar da atmosfera serena que envolve o templo. Ao caminhar pelo parque, você sente a harmonia entre a natureza e a espiritualidade, o que intensifica a experiência. Seja você um aventureiro em busca de uma bela trilha ou alguém que procura um momento de reflexão, este templo oferece um refúgio único. Que histórias você acha que a estátua dourada poderia contar sobre as pessoas e a história que moldaram este lugar incrível? Adivinhe o que causou 23 milhões de e-mails em um dia? Em 2015, um simples erro gerou um enorme fluxo de e-mails na Thomson Reuters, uma das principais organizações de notícias do mundo. Um funcionário nas Filipinas enviou acidentalmente um pedido de reativação de telefone para mais de 33 mil colegas. Esse erro saiu do controle, causando uma reação em cadeia que resultou em quase 23 milhões de e-mails em apenas 7 horas. Você consegue imaginar a confusão? Quando todos começaram a responder, a caixa de entrada do funcionário médio ficou cheia de respostas, o que atrapalhou bastante o trabalho diário. Esse incidente destacou as possíveis consequências de mal-entendidos digitais e serviu como um importante lembrete da necessidade de verificar 2 vezes antes de clicar em enviar. As empresas muitas vezes dependem muito do e-mail para se comunicar, mas esse caso mostrou como tudo pode dar errado rapidamente. Difícil de acreditar, mas o caranguejo Yeti existe. Ele foi descoberto em 2006, perto da Ilha de Páscoa. Essa incrível criatura das profundezas vive a mais de 300 metros de profundidade, onde se adaptou à escuridão. É surpreendente que ele seja completamente cego e não consiga ver nesse ambiente sombrio. Em vez de olhos, o caranguejo Yeti possui fios sedosos que lhe conferem uma aparência única e peluda, como se tivesse saído de um filme de ficção científica. Esses fios o ajudam a sobreviver nas águas frias, pois abrigam bactérias que o caranguejo Yeti usa como alimento. Este é um exemplo impressionante da força criativa da natureza, mostrando como a vida pode não apenas sobreviver, mas também prosperar em condições extremas. Ao aprender mais sobre os mistérios do oceano, não podemos deixar de nos perguntar que outras criaturas incríveis estão escondidas nas sombras, esperando para serem descobertas. Por que a proclamação de emancipação gera tantas dúvidas? Muitos americanos acreditam que ela libertou todos os escravos de imediato, mas isso não é totalmente verdade. Assinada pelo presidente Abraham Lincoln em 1863, esse documento histórico se aplicava apenas aos estados que se rebelaram durante a Guerra Civil, ou seja, não incluía os estados fronteiriços que permaneceram leais à União, nem os territórios já sob controle da União. Como resultado, os escravos nessas regiões continuaram escravizados até que os soldados da União avançassem e os libertassem. É importante destacar que a abolição total da escravidão em todo o país ocorreu mais tarde, com a ratificação da 13ª Emenda em dezembro de 1865, que oficialmente pôs fim a essa prática. A proclamação de emancipação foi um passo importante rumo à liberdade, mas é apenas uma parte de uma luta maior por igualdade.
Difícil de acreditar, mas o Uber pode economizar seu dinheiro. Uma análise de 2018, que estudou os custos de transporte em 4 das 5 maiores cidades do Zhejiang, mostrou que as corridas de Uber costumam ser mais baratas do que manter um carro próprio. Quando consideramos os custos de ter um carro, como combustível, seguro, manutenção e estacionamento, a soma rapidamente aumenta. Para muitas pessoas, esses gastos representam um grande fardo financeiro, tornando a posse de um carro menos atraente. Em vez de lidar com problemas de manutenção e reparos inesperados, alguns optam por serviços de carona, como o Uber, para suas viagens diárias. Essa mudança não só ajuda a reduzir custos, mas também elimina o estresse de encontrar estacionamento em centros urbanos lotados. Então você está pronto para repensar como se locomover? Com base nesses dados, cada vez mais pessoas estão escolhendo o Uber. Você pode se surpreender. Gary Kremen, o fundador do Match.com, perdeu sua namorada para um homem que ela conheceu na plataforma de namoro que ele mesmo criou. Imagine dedicar sua energia a um serviço que conecta pessoas e, no final, perder seu amor. Kremen desenvolveu o Match.com em 1995, acreditando no poder da tecnologia para unir as pessoas. No entanto, enquanto ele ajudava outros a encontrar suas almas gêmeas, sua namorada se apaixonou por alguém que usava o site. Esse caso destaca o lado imprevisível dos relacionamentos na era digital, onde conexões podem se formar ou se desfazer de maneiras inesperadas. Hoje, a experiência de Kremen serve como um aviso sobre as complexidades do amor e do namoro, mesmo para aqueles que criam as ferramentas para isso. Quem poderia imaginar que um site de namoro poderia levar a tal ironia? Por que a turbina de Istambul reflete os carros de Londres? Essa conexão surpreendente surgiu de um projeto inovador que mostra uma interessante interseção entre engenharia e design. Na movimentada cidade de Istambul, foi desenvolvida uma turbina única para aumentar a eficiência energética, que mais tarde foi utilizada na construção de um impressionante edifício em Londres. A turbina não é apenas um elemento funcional da tecnologia, mas também uma superfície refletora que interage com o ambiente ao redor. Quando os carros passam por esse edifício, seus movimentos são refletidos, criando um efeito visual atraente. Isso reflete a vida vibrante da cidade e adiciona um toque artístico à paisagem arquitetônica. O projeto destaca como as tecnologias modernas podem conectar cidades e culturas, nos fazendo repensar as maneiras de incorporar designs inovadores nos espaços urbanos. Ele também levanta questões sobre como materiais e construções do dia a dia podem transformar nossa experiência nas cidades ao redor do mundo. É verdade que Oymyakon congela? Oymyakon, uma pequena vila na Sibéria, tem o título impressionante de ser o lugar mais frio do mundo. A temperatura pode cair a assustadores menos 28,6 graus Celsius. Imagine acordar em um lugar que mais parece um congelador do que uma casa. Para lidar com essas condições extremas, os moradores adotam medidas incomuns, como deixar seus carros ligados o dia todo para evitar que os motores congelem. Essa prática não é apenas por conveniência, é vital para a sobrevivência. Na cidade onde vivem cerca de 500 pessoas, todos se adaptaram a essas duras condições. Os edifícios são projetados com isolamento grosso e muitos moradores usam várias camadas de roupas quentes para se proteger do frio cortante. A vida cotidiana em Oymyakon é como viver em um enorme congelador, mas a comunidade mantém um espírito amigável. Muitas pessoas se perguntam como eles celebram as festas de inverno ou realizam suas tarefas diárias em temperaturas tão baixas. A resistência dos habitantes de Oymyakon é realmente impressionante diante dos desafios extremos da natureza. A maioria das pessoas não sabe que a hidroponia pode economizar água. Este método inovador de cultivar plantas sem solo utiliza água nutritiva, mudando as regras do jogo na agricultura. Imagine uma fazenda onde você não precisa depender da terra para cultivar alimentos. A hidroponia economiza até 90% da água em comparação com métodos tradicionais, o que é especialmente importante em tempos de escassez de água no mundo. Essa técnica pode ser aplicada com sucesso em lugares inusitados, desde porões até contêineres reformados. Imagine áreas urbanas onde alimentos frescos crescem no centro da cidade, ou fazendas ocupando espaços antes considerados inadequados. Com a hidroponia, podemos cultivar colheitas mais rapidamente em áreas menores, ajudando a atender a crescente demanda por alimentos. Além disso, com a capacidade de controlar os níveis de nutrientes e minimizar pragas,
O potencial para colheitas abundantes é enorme. Você está pronto para abraçar o futuro da agricultura? Os carros podem realmente ser transparentes? Em 1939, a General Motors apresentou o revolucionário Pontiac GS, o primeiro protótipo de carro transparente da história. Este carro inovador foi criado para despertar a imaginação e mostrar o futuro do design automotivo. O Pontiac GS tinha uma carroceria transparente, permitindo que as pessoas vissem o interior e os mecanismos do carro, uma ideia incomum para a época. Este protótipo não era apenas um truque visual, ele refletia a visão de como os carros poderiam ser funcionais e atraentes. Com painéis transparentes, o Pontiac GS desafiou as ideias tradicionais de estética e engenharia automotiva. Imagine dirigir um carro onde todos os mecanismos e detalhes são visíveis. Embora o design transparente nunca tenha sido produzido em massa, ele desempenhou um papel importante em inspirar conceitos e designs futuros na indústria automotiva. O Pontiac GS nos lembra como a criatividade e a inovação podem levar a ideias que expandem os limites e nos fazem imaginar o incrível. Você conhece este incrível complexo residencial? Este edifício impressionante possui 3.780 apartamentos em 25 andares, oferecendo muito espaço para uma comunidade próspera. Seu design arquitetônico moderno realmente se destaca, transformando em mais do que apenas um lugar para viver, mas em um marco importante da região. Imagine-se passeando por um bairro vibrante, com comodidades e áreas verdes, tudo em um só lugar. Esta obra-prima residencial foi criada pensando na estética e na funcionalidade, permitindo que famílias, solteiros e casais encontrem o lar ideal. A disposição dos espaços favorece a interação social, formando uma comunidade unida entre os moradores. Em cada andar, há vistas deslumbrantes, e muitos apartamentos contam com varandas para relaxar e apreciar a paisagem. Além disso, com diversas comodidades como academias, parques e áreas comuns, os moradores têm tudo o que precisam ao seu alcance. Um design tão bem pensado realmente transforma a maneira como as pessoas vivem e se relacionam. Você não gostaria de fazer parte de uma comunidade tão fascinante? E se eu disser que um beijo de burro cura dor de dente? Essa ideia surpreendente vem de crenças antigas de várias culturas. Muitas pessoas acreditavam que interagir com certos animais, especialmente os fortes ou mágicos, poderia transmitir energia curativa. Os burros, conhecidos por sua resistência e força, eram frequentemente vistos como criaturas mágicas capazes de aliviar doenças. Ao beijar um burro, as pessoas acreditavam que podiam absorver parte de sua vitalidade e aliviar a dor de dente. Embora a ciência moderna não comprove essas afirmações, essa ideia curiosa nos mostra como os animais foram associados à saúde e bem-estar no folclore. Essas crenças nos lembram das maneiras fascinantes como as culturas interpretam o mundo ao nosso redor, muitas vezes misturando o comum com o extraordinário. Então, você teria coragem de beijar um burro para curar um dente dolorido? Quando a cenoura pode deixar sua pele laranja? É verdade, comer muita cenoura pode causar uma condição chamada carotenemia. Isso acontece porque a cenoura é rica em beta-caroteno, um pigmento que dá a ela sua cor vibrante. Quando você consome cenouras em excesso, o beta-caroteno se acumula no seu corpo e pode deixar a pele com um tom alaranjado. Essa condição geralmente é inofensiva e desaparece ao reduzir o consumo de cenouras. É um exemplo interessante de como nossa alimentação afeta nossa aparência, confirmando o velho ditado: você é o que você come. Embora a maioria das pessoas precise comer uma quantidade enorme de cenouras para isso acontecer, imagine alguns quilos por dia. É um bom lembrete sobre a importância da moderação na dieta. Então, embora a cenoura seja saudável e saborosa, é sensato combiná-la com outros vegetais coloridos. Você já notou essa mudança inesperada na cor da pele por causa dos seus lanches favoritos? Você sabia que os neurônios podem transmitir sinais muito rápido? Os neurônios do nosso cérebro são células incríveis que se comunicam entre si a uma velocidade impressionante, chegando a 431 km por hora. Essa rápida transmissão de sinais é essencial para tudo que fazemos, desde mover os músculos até processar emoções e pensamentos. Quando os neurônios enviam sinais elétricos, eles criam conexões que permitem que nossos corpos respondam quase instantaneamente ao que está ao nosso redor. No entanto, se algo interrompe essa conexão, pode causar sérios problemas.
Por exemplo, condições como a epilepsia ocorrem quando esses sinais ficam desregulados, provocando convulsões que podem afetar a vida cotidiana da pessoa. Entender como os neurônios funcionam ajuda a esclarecer esses problemas neurológicos e destaca a importância de uma função cerebral saudável. Pesquisadores estão constantemente estudando esses mensageiros rápidos para encontrar maneiras de aliviar e tratar distúrbios relacionados à comunicação neuronal. Não é incrível que essas pequenas células possam influenciar como vivemos e interagimos todos os dias? Difícil de acreditar, mas os tubarões brancos migram por um motivo. Esses tubarões, que muitas vezes são vistos nadando sozinhos, fazem viagens incríveis para um lugar misterioso chamado Café dos Tubarões Brancos no Oceano Pacífico. Não é um restaurante para tubarões, é um local onde eles se alimentam e possivelmente se reproduzem. Imagine esses poderosos seres viajando por mais de 100 dias, percorrendo milhares de milhas para chegar a esse encontro único. Ao chegarem, mergulham a grandes profundidades, às vezes até 3.000 pés, onde podem caçar peixes ou outras presas. Pesquisadores acreditam que as profundezas do café oferecem uma abundância sazonal, atraindo esses majestosos tubarões. Estudando seus movimentos, os cientistas obtêm informações valiosas sobre o comportamento e a ecologia dos tubarões, ajudando-nos a entender melhor como preservar esses incríveis animais. O que você acha que faz os tubarões brancos escolherem esse café para suas migrações? Você sabia da conexão entre Justin Timberlake e Ryan Gosling? No início dos anos 1990, quando ambos eram estrelas em ascensão, seus caminhos se cruzaram nas gravações do icônico programa Clube do Mickey Mouse. A mãe de Timberlake teve um papel importante nesse período, atuando como representante de Gosling. Esse apoio ajudou a enfrentar o difícil mundo da fama infantil, permitindo que os dois jovens artistas se desenvolvessem. Timberlake e Gosling rapidamente se tornaram amigos, compartilhando as dificuldades e alegrias do trabalho na televisão. A experiência no programa não apenas moldou suas carreiras, mas também contribuiu para seus futuros sucessos na indústria do entretenimento. Ambos os atores alcançaram uma popularidade incrível. Timberlake se tornou uma estrela pop, enquanto Gosling se destacou como um ator famoso. Olhando para trás, é interessante pensar em como essas conexões iniciais ajudaram a construir as bases para duas grandes ícones de Hollywood. Você consegue imaginar como seriam suas vidas sem essa amizade que os apoiou? É verdade que a equipe marcou 149 gols contra? Sim, isso aconteceu em 2002, durante uma partida inesquecível em Buenos Aires, Argentina. A equipe de futebol, que jogava na divisão inferior, decidiu protestar contra uma decisão polêmica do árbitro na partida anterior. Em um ato dramático e incomum, os jogadores repetidamente marcaram gols em suas próprias metas, totalizando impressionantes 149 gols contra. Esse ato incrível de desobediência teve como objetivo destacar seu descontentamento com as decisões do árbitro e o sistema de justiça no esporte. A equipe adversária acabou recuando, permitindo que a equipe protestante expressasse sua posição de maneira tão estranha. Embora muitos tenham achado o evento engraçado, ele também gerou discussões sobre justiça e responsabilidade no futebol. A partida se tornou um símbolo de como o esporte às vezes reflete problemas sociais mais profundos. O que você acha de um protesto tão radical? O que é surpreendente sobre o funcionamento dos ímãs? Os ímãs têm uma força especial que atrai certos materiais por causa do que chamamos de campo magnético. Esse campo é invisível, mas muito forte, e pode influenciar pequenos domínios magnéticos que estão em materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto. Quando você aproxima um ímã desses metais, os domínios magnéticos se alinham em uma direção, criando uma força de atração forte que aproxima os materiais. É por isso que um ímã consegue levantar um clipe ou um prego facilmente. Por outro lado, materiais como plástico, madeira ou vidro não reagem aos ímãs, então você pode manuseá-los sem a atração magnética. Não é fascinante como algo tão simples como um ímã pode mostrar a força da física em ação? Seja brincando com ímãs na geladeira ou fazendo experimentos na aula de ciências, você está testemunhando um fenômeno incrível que encanta as pessoas inteligentes há gerações. Vamos revelar a verdade sobre a cosmética com muco de caracol. O muco de caracol, um ingrediente popular nas tendências de beleza atuais, fez sucesso no mundo dos cuidados com a pele. Acredita-se que ele tenha propriedades anti-idade, sendo uma substância escorregadia, cheia de proteínas, ácido glicólico e outros componentes benéficos que ajudam a hidratar e regenerar a pele.
As pessoas usam muco de caracol há séculos, especialmente em países como a Coreia do Sul, onde é valorizado por suas propriedades curativas. Ao aplicar, você pode notar que ele é surpreendentemente suave e absorve rapidamente, deixando a pele fresca. Acredita-se que essa secreção natural ajuda a reduzir linhas finas, melhorar a textura da pele e proporcionar um brilho saudável. Com muitos produtos de beleza agora contendo esse ingrediente interessante, é claro que as práticas de cuidados com a pele estão sempre evoluindo. Pronto para experimentar? Você pode acreditar que a Europa esconde um oceano sob o gelo? Esta lua incrível de Júpiter, chamada Europa, não é apenas uma esfera congelada no espaço. Sob sua espessa camada de gelo, existe um enorme oceano. Cientistas acreditam que esse oceano subterrâneo pode ter até 96 quilômetros de profundidade e conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O que é ainda mais empolgante é que esse oceano pode ter condições adequadas para a vida. A superfície de Europa é adornada com formações interessantes, como cristas e fendas, que indicam a interação do oceano com a camada de gelo da Lua. A presença de água, junto com possíveis fontes hidrotermais no fundo do oceano, cria um ambiente atraente para micróbios ou outras formas de vida. A próxima missão da NASA, Europa Clipper, tem como objetivo estudar essa lua em detalhes, procurando sinais de vida e explorando sua camada de gelo. Que segredos Europa esconde e poderá ela ser a chave para entender a vida além da Terra? Lixo na estrada. Por que isso é importante? Muitos resíduos, como embalagens, garrafas e bitucas, são jogados de carros em movimento. Esse problema está crescendo e traz sérias dificuldades para o meio ambiente. Quando esses itens são descartados pelas janelas dos carros, eles não desaparecem. Eles se espalham pela paisagem e podem acabar em corpos d'água, prejudicando a vida selvagem e os ecossistemas. Limpar o lixo das estradas é muito mais difícil do que das calçadas ou parques, pois ele frequentemente fica preso em lugares de difícil acesso e pode ser levado pelo vento. Além disso, o lixo contribui para a poluição e pode até afetar nossa saúde, pois atrai pragas e cria perigos. Portanto, da próxima vez que você ver alguém jogando lixo do carro, lembre-se de como isso impacta o mundo ao nosso redor e considere expressar sua opinião. Você pode se surpreender. Os peixes podem ser bem dramáticos. Se você acha que os peixes são apenas nadadores tranquilos, pense novamente. Algumas espécies mostram comportamentos que lembram vizinhos passivo-agressivos. Quando mergulhadores entram na água, alguns peixes curiosos costumam segui-los de perto, como se quisessem descobrir o que esses visitantes humanos estão fazendo. Parece que eles estão avaliando os mergulhadores ou observando cada movimento deles. E há peixes que acreditam que seu próprio reflexo é um invasor. Eles se inflacionam e agem de forma agressiva, demonstrando comportamentos semelhantes a uma briga. Isso reflete um aspecto fascinante de sua psicologia. Eles podem sentir a ameaça de um rival em seu território, mesmo que seja apenas eles mesmos em uma superfície brilhante. Esses comportamentos estranhos adicionam cores vibrantes ao mundo subaquático, mostrando que os peixes, assim como nós, têm suas maneiras de expressar sentimentos e proteger seu espaço. O que realmente afeta a saúde e o equilíbrio da floresta? Pesquisas da ecóloga Suzanne Simard revelaram uma verdade surpreendente sobre bétulas e abetos nas florestas. Antes consideradas prejudiciais, as bétulas eram frequentemente cortadas para proteger os abetos. No entanto, Simard descobriu que as bétulas desempenham um papel importante na manutenção do ecossistema. Elas trocam nutrientes com os abetos através de uma complexa rede subterrânea de fungos, conhecida como teia da floresta. Essa rede permite que as árvores se comuniquem e se apoiem mutuamente, promovendo seu crescimento e saúde. Quando as bétulas são cortadas, os abetos sofrem com a falta de nutrientes e se tornam menos resistentes a doenças e pragas. As descobertas de Simard não apenas mudam nossa percepção sobre a dinâmica da floresta, mas também destacam a importância da biodiversidade. Preservar todas as espécies no ecossistema, incluindo aquelas antes consideradas insignificantes, é crucial para manter o equilíbrio e a saúde geral da floresta. Portanto, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se de que não são apenas as árvores altas que você vê que importam, mas também as conexões ocultas que sustentam todo o ecossistema. Vamos revelar a verdade sobre a Rhydnora africana. Esta planta incrível tem uma forma única de se reproduzir.
Em vez de florescer acima do solo, como a maioria das plantas, a Idnora africana prefere crescer debaixo da terra, surpreendendo muitos com seu método incomum de atrair polinizadores. Ela emite um cheiro desagradável, parecido com frutas podres ou carne em decomposição. Embora esse odor possa nos causar repulsa, é exatamente isso que atrai certos besouros. Eles se sentem naturalmente atraídos por esse aroma e se arrastam até a planta, ajudando a polinizar as flores escondidas sob a superfície. A capacidade da planta de sobreviver em condições severas e áridas acrescenta a sua mistério. Principalmente encontrada na África do Sul, a Idnora africana desempenha um papel importante em seu ecossistema, fornecendo alimento para os besouros e ajudando em sua reprodução. Essa parceria incomum destaca como a natureza encontra soluções criativas para seus desafios. Imagine um mundo cheio de plantas tão estranhas que outras surpresas elas podem esconder. Difícil de acreditar, mas o álcool pode melhorar suas habilidades de tiro. No mundo do tiro, alguns atletas descobrem que uma pequena quantidade de álcool, surpreendentemente, os ajuda a ter um desempenho melhor. Isso vai contra os conselhos comuns que alertam sobre o consumo de álcool antes das competições. Por que isso acontece? Quando os atletas tomam um gole, o álcool pode agir como um calmante, reduzindo a ansiedade e ajudando a estabilizar as mãos. A ideia é que um leve relaxamento pode levar a uma melhor concentração e precisão, qualidades essenciais para acertar alvos pequenos. Claro, é importante lembrar que a moderação é fundamental. Muito álcool pode ter consequências desastrosas. Então, embora a ideia de uma bebida antes da competição possa parecer louca, a ciência por trás disso é sempre um equilíbrio entre manter a clareza e aliviar a tensão. Será que uma bebida moderada pode se tornar sua arma secreta em um jogo tenso? Entre na casa mágica do Ursinho Pooh. O Airbnb se uniu ao ilustrador original para recriar a icônica casa do nosso querido ursinho na floresta de Ashdown, na Inglaterra. Esta encantadora réplica oferece aos fãs uma oportunidade única de mergulhar no mundo do Pooh e seus amigos, como eles sempre imaginaram. Cantinhos aconchegantes e uma decoração peculiar fazem de cada parte da casa um lugar cheio de calor e aventuras das histórias sobre o mel. Os visitantes podem explorar as áreas verdes onde Pooh e Leitão passeavam, criando uma experiência verdadeiramente imersiva. Seja você um fã de longa data ou apenas curioso, essa estadia mágica promete momentos agradáveis e cheios de nostalgia. Imagine-se tomando chá no mesmo lugar onde Pooh pensava em seu próximo lanche. Então reúna amigos ou família e mergulhe no mundo das histórias encantadas. O que pode ser mais divertido? Você já pensou em uma arma a laser para mosquitos? Recentemente, um engenheiro chinês ganhou destaque com sua invenção inovadora, uma arma a laser caseira, feita para eliminar mosquitos incômodos em pleno voo. Imagine um dispositivo que não só detecta o movimento desses insetos, mas também atira com precisão para derrubá-los do ar. Esse gadget fascinante combina elementos de ficção científica com tecnologias reais, mostrando como a engenharia pode resolver problemas do dia a dia. Os mosquitos não são apenas irritantes, eles também podem transmitir doenças como malária e dengue. Ao criar esse sistema a laser, o engenheiro demonstra uma aplicação empolgante e prática das tecnologias modernas, que pode reduzir significativamente a população de mosquitos sem o uso de produtos químicos nocivos. Muitos sonham com soluções futuristas para problemas antigos, e essa invenção pode ser um passo em direção a essa realidade. Será que em breve viveremos em um mundo onde dispositivos assim ajudarão a tornar nossos lares mais seguros e confortáveis? Que outros problemas essa tecnologia pode resolver? A verdade é que Alcobaça é incrível. O Mosteiro de Alcobaça, Patrimônio Mundial da Unesco em Portugal, não é apenas um edifício histórico, é uma obra-prima da arquitetura gótica. Fundado em 1153, este mosteiro resistiu ao tempo e se tornou uma parte importante da história portuguesa. Ao cruzar seu portal, você entra em um mundo de padrões, requintados e arcos majestosos que mostram a elegância da arte medieval. Com seus belos claustros e uma atmosfera tranquila, Alcobaça foi lar de monges que dedicaram suas vidas à oração e à comunidade. Os visitantes podem explorar seus interiores fascinantes e conhecer as histórias de figuras importantes ligadas a ele. Sendo um dos mosteiros mais significativos da Europa, Alcobaça também reflete o profundo legado espiritual e cultural de Portugal. Você não gostaria de caminhar por um pedaço da história? Vamos descobrir por que os limões flutuam. Limões e limas são frutas deliciosas.
e tem propriedades interessantes que podemos observar na água. Você sabia que os limões flutuam enquanto as limas afundam? Isso acontece por causa da densidade. Os limões têm uma densidade menor do que a água, o que os torna mais leves e permite que fiquem na superfície, balançando alegremente. Já as limas são mais densas, por isso afundam no fundo. Esse experimento simples é divertido e ajuda a entender a ciência da densidade e como diferentes materiais se comportam. Você vai notar que se cortar um limão e uma lima, suas partes internas também são diferentes. Os limões são mais suculentos. Na próxima vez que você preparar uma bebida refrescante, experimente colocar um limão e uma lima para ver como eles flutuam e afundam. Qual deles você escolherá para a sua bebida? Aparentemente, a dependência da internet, IAD, não é apenas uma palavra da moda. É um transtorno mental real, onde as pessoas sentem uma necessidade incontrolável de estar online. Não se trata apenas de passar muito tempo em redes sociais ou jogos. Isso pode afetar seriamente a vida cotidiana. Imagine ter dificuldade para sair da cama porque você está preso em um rolar infinito de feeds, ou ter problemas para manter relacionamentos porque sua atenção está sempre na tela. A necessidade constante de estar conectado online pode roubar horas preciosas de sono, causar ansiedade e até criar distância entre pessoas próximas. À medida que nosso mundo se torna cada vez mais digital, é importante reconhecer os sinais de IAD. Compreender esse transtorno pode ajudar muitas pessoas a retomar o controle de suas vidas, restabelecer conexões com os outros e alcançar um equilíbrio mais saudável com a tecnologia. Isso afeta você ou alguém que você conhece? Você sabia que os camelos surgiram na América do Norte? Isso pode te surpreender, mas esses icônicos habitantes do deserto não começaram sua jornada na África. Há cerca de 40 milhões de anos, eles viveram pela primeira vez nas planícies da América do Norte. Esses ancestrais dos camelos modernos enfrentaram dificuldades em seu ambiente, o que acabou levando ao seu desaparecimento neste continente. Felizmente, nem tudo estava perdido. Com o passar dos séculos, alguns camelos migraram através de pontes terrestres para a Ásia e o Oriente Médio. Lá, encontraram novas condições climáticas, incluindo desertos severos, onde se adaptaram muito bem. Esses primeiros camelos desenvolveram características incríveis, como a capacidade de armazenar gordura em suas características corcovas e de ficar longos períodos sem água. Através de um fascinante processo de evolução, eles se tornaram os camelos resistentes que vemos hoje, prosperando em algumas das condições mais extremas da Terra. Então, da próxima vez que você ver um camelo caminhando pelas areias, lembre-se de que sua história começou longe, na América do Norte. Você pode imaginar que os cães sentem estresse com abraços. Muitos donos de cães costumam demonstrar seu amor com abraços calorosos, mas infelizmente isso pode causar estresse aos nossos amigos peludos. Os cães geralmente veem os abraços como um sinal de domínio e não de afeto, o que pode deixá-los desconfortáveis. Segundo os zoopsicólogos, quando um cão sente um abraço, ele pode reagir lambendo os lábios, virando a cabeça ou pressionando as orelhas, todos sinais de ansiedade. Em vez de abraçar seu pet, tente mostrar seu amor com carinhos na barriga ou brincadeiras. Esses gestos podem fortalecer seu vínculo sem causar desconforto. Ao aprender a expressar afeto, da maneira que os cães entendem, você fará seus pets mais felizes e saudáveis. Então, da próxima vez que você quiser abraçar, pense nos sentimentos do seu cão. Eles gostam de abraços ou preferem um pouco de espaço? Um fato interessante sobre a liberdade no mundo. O conceito de liberdade não é universal. Ele varia muito entre diferentes culturas. Em culturas individualistas, como em muitos países ocidentais, a autonomia pessoal é prioridade. As pessoas são incentivadas a se expressar, buscar seus objetivos e tomar decisões baseadas em seus próprios desejos. Por outro lado, culturas coletivistas, comuns em partes da Ásia e da África, enfatizam a harmonia do grupo e a responsabilidade. Aqui, as necessidades da comunidade muitas vezes são mais importantes que as ambições pessoais. Por exemplo, no Japão, o trabalho em equipe e o consenso são valorizados, o que pode resultar em menos ênfase na expressão individual. Isso significa que a forma como as pessoas definem e percebem a liberdade pode variar bastante, moldada por seu contexto cultural. Não é surpreendente como nossas ideias sobre liberdade podem ser tão diferentes. Compreender esses pontos de vista pode ampliar nossos horizontes. Vamos revelar a verdade sobre a Operação Bernard.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lançou uma iniciativa secreta chamada Operação Bernard, com o objetivo de prejudicar a economia britânica, inundando-a com notas falsas de libras esterlinas. Esta operação secreta era tão complexa que envolvia a impressão de dinheiro falso para criar caos no sistema financeiro do Reino Unido. Os alemães queriam minar a confiança na moeda, fazendo os britânicos entrarem em pânico e potencialmente desestabilizando sua economia. Para realizar esse plano, os nazistas buscaram a orientação de especialistas em falsificação, mostrando até onde estavam dispostos a ir pela vitória. No entanto, os britânicos descobriram essa conspiração e tomaram medidas para melhorar a segurança de suas notas. Este fascinante capítulo da Segunda Guerra Mundial ilustra até onde as nações podem ir em tempos de guerra, destacando aspectos inesperados das batalhas econômicas. Dinheiro falso não é apenas papel-moeda, é uma tática de guerra. Você consegue imaginar qual poderia ter sido o resultado se eles tivessem tido sucesso? Adivinhe o que realmente define o futuro das viagens. O carro voador da Klein Vision chama a atenção e muda nossa percepção sobre mobilidade pessoal. Imagine-se enfrentando o trânsito e, em seguida, subindo aos céus. Este meio de transporte inovador combina o melhor de um carro e um avião, permitindo uma transição fácil da estrada para o ar. Com o avanço da tecnologia, o carro voador da Klein Vision traz à vida a ideia futurista de que voar não é apenas para pilotos ou aviões particulares caros. Em vez de ficar preso no trânsito, você pode levantar voo, reduzindo significativamente o tempo de viagem. Ele é projetado com foco na praticidade e facilidade de uso, prometendo tornar as viagens aéreas mais acessíveis a todos. Será que estamos diante do início de uma nova era de deslocamento, onde estradas e pistas de decolagem se encontram? Das paisagens urbanas aos lugares remotos, as possibilidades são empolgantes. O que você acha de os carros voadores se tornarem nossa realidade cotidiana? Você sabia que na Austrália existe uma banana gigante? Este monumento inusitado, localizado na cidade de Coffs Harbour, é uma estrutura de fibra de vidro com 15 metros de altura. Conhecido como a Grande Banana, este monumento divertido celebra a indústria da banana da região e se tornou um ponto turístico obrigatório, tanto para visitantes quanto para moradores. Os visitantes podem tirar selfies com essa fruta oversized, que encanta viajantes desde 1964. A Grande Banana não é apenas uma área interessante para fotos, também oferece diversas atividades divertidas, incluindo um parque aquático e atrações com tema de banana. Ao explorar o local, você pode aprender sobre o cultivo de bananas e até experimentar deliciosas iguarias de banana. Essa banana gigante é um lembrete divertido da criatividade que floresce quando as comunidades se unem. Na próxima vez que você pensar na Austrália, lembre-se de que há atrações incríveis e inusitadas por aqui. Você pode se surpreender. As abelhas reconhecem rostos humanos. Estudos mostram que as abelhas conseguem realmente identificar rostos humanos, juntando características como olhos, nariz e boca. Imagine uma pequena abelha voando ao seu redor e analisando seu rosto da mesma forma que você faz com outras pessoas. Essa habilidade incrível ajuda as abelhas a se orientarem no ambiente e a lembrarem de pessoas que podem tê-las afastado. Então, se você é uma daquelas pessoas que já encontrou uma abelha, ela pode voltar com uma pequena mágoa. Essa habilidade cognitiva inteligente mostra que até os insetos minúsculos têm cérebros complexos, capazes de realizar tarefas de memória complicadas, desafiando nossas ideias sobre como diferentes espécies percebem o mundo. Na próxima vez que você ver uma abelha, lembre-se de que ela também pode te reconhecer, então seja gentil e não a afaste. Que incrível! Você sabia que a Snow é a cerveja mais vendida do mundo? Essa cerveja chinesa conquistou o título de mais vendida do planeta, mas a razão pode te surpreender. A Snow não é popular em todo o mundo. Suas vendas são impulsionadas por um enorme mercado local na China e por seu preço acessível. Imagine milhões de litros fluindo pelas ruas de cidades como Pequim e Xangai a cada ano, já que muitos consumidores chineses a escolhem em vez de outras marcas. Na verdade, a Snow se tornou uma escolha tão comum que supera até grandes marcas internacionais como Budweiser e Heineken em vendas. O segredo do seu sucesso está na acessibilidade e no grande número de consumidores na China, onde a cultura da cerveja está em alta.
Com o crescimento das cidades e o aumento de pessoas aproveitando eventos sociais, a sede pela cerveja Snow só aumenta. Então, da próxima vez que alguém mencionar a melhor cerveja, pense no que isso realmente significa. É sobre o sabor, ou talvez sobre números e hábitos locais? Você sabia que os riscos de afogamento dependem do tipo de água? É surpreendente, mas é mais difícil se afogar em água salgada do que em água doce. Esse fato interessante explica por que cerca de 90% dos casos de afogamento ocorrem em corpos d'água doces, como lagos, rios e piscinas. A diferença está na forma como nosso corpo reage a esses tipos de água. A água salgada, sendo mais densa, oferece mais flutuação, permitindo que as pessoas permaneçam na superfície por mais tempo. A água doce, por outro lado, pode ser absorvida pelo corpo, levando a uma perda de consciência mais rápida. Todos os anos, o afogamento afeta muitas vidas, especialmente de crianças, que são mais vulneráveis. Compreender essa diferença importante pode ajudar na criação de medidas de segurança e programas educacionais. Portanto, ao estar perto da água, lembre-se de que nadar em uma piscina pode apresentar riscos diferentes do que nadar no oceano. Você está pronto para garantir a segurança de si mesmo e dos outros na água? Descubra o que realmente torna um grupo atraente. O efeito das líderes de torcida, também conhecido como efeito de atratividade grupal, revela algo surpreendente sobre como percebemos a beleza em uma multidão. Quando você observa um grupo de pessoas, seu cérebro tende a suavizar suas características, criando uma impressão que muitas vezes é mais atraente do que qualquer pessoa individualmente. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para encontrar conforto e atratividade em grupos sociais. Por exemplo, um grupo de amigos se divertindo juntos pode parecer mais atraente do que cada um separado, devido a esse processo de suavização. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa ou evento, preste atenção em como você percebe as pessoas em grupos. Você pode descobrir que a atratividade não é apenas sobre a aparência individual, mas também a magia que surge quando nos conectamos com os outros. Não é interessante como nossas mentes moldam nossas percepções? Você sabia que hoje podemos escolher várias raças? Essa mudança aconteceu em 2000, quando o censo no Sikabikasikawa oficialmente permitiu que as pessoas se identificassem com mais de uma raça. Antes dessa decisão importante, as pessoas tinham que escolher apenas uma categoria racial, o que muitas vezes ignorava a rica diversidade das identidades multirraciais na sociedade. Reconhecendo que muitas pessoas têm raízes diferentes, o censo considerou as complexidades da identidade na América. Essa mudança não apenas reflete o progresso social, mas também promove uma compreensão mais profunda da nossa população. Ela destaca que a identidade não é apenas um rótulo, mas uma combinação única de experiências e heranças. Hoje, milhões de americanos se identificam orgulhosamente como multirraciais, mostrando a beleza da diversidade em nossas comunidades. Essa mudança também impacta a política, a educação e a representação, tornando necessário que o país se adapte e aceite essas identidades multifacetadas. Como essa mudança afetou nossa sociedade e nossa compreensão sobre raça? Aventura aos 72. Você consegue acreditar nesta jornada? Jean-Jacques Souven, um animado homem de 72 anos, se tornou uma celebridade ao atravessar o Oceano Atlântico dentro de um barril. O que pode parecer uma história maluca é, na verdade, uma prova incrível do seu espírito aventureiro. Começando na costa de Portugal, Souven passou 122 dias flutuando lentamente rumo ao Caribe. Equipado apenas com o essencial e uma atitude destemida, ele cruzou o vasto oceano em uma embarcação feita por ele mesmo, mostrando que a idade não é um obstáculo para realizar sonhos. Sua jornada não apenas capturou nossa imaginação, mas também inspirou muitas outras pessoas a seguirem suas próprias aventuras, não importa quão desafiadoras possam parecer. Enfrentando ondas fortes e condições climáticas imprevisíveis, Souven provou que determinação e espírito aventureiro podem levar a experiências incríveis. Quem não se sentiria inspirado por sua jornada e pela emoção do mar aberto? Você já se perguntou por que os camelos não participam de concursos de beleza? Em 2021, durante o Festival de Camelos do rei Abdulaziz na Arábia Saudita, mais de 40 camelos foram desclassificados de um prestigiado concurso de beleza. A razão? Muitos participantes foram encontrados com injeções de botox, o que é considerado uma fraude no mundo da beleza dos camelos. Este festival não é apenas uma exibição de camelos bonitos. Ele celebra as profundas tradições da cultura saudita.
Os proprietários passam anos aprimorando a aparência de seus camelos, focando em características como pescoços longos, lábios cheios e traços faciais expressivos. No entanto, o uso de Botox foi visto como injusto, pois alterava a aparência natural dos animais. Essa luta contra melhorias estéticas destaca o desejo de manter a autenticidade e a honestidade no concurso. Com regras tão rigorosas, o que realmente define a beleza no mundo dos camelos, e é possível medi-la? Você sabia que os chimpanzés também podem usar ferramentas? Esses primatas incríveis mostram uma inteligência notável ao criar e usar ferramentas, o que demonstra suas habilidades de resolução de problemas. Por exemplo, eles costumam usar gravetos para desenterrar cupins de formigueiros, pegando um lanche saboroso. Eles também utilizam pedras como martelos para quebrar nozes e acessar a polpa deliciosa dentro. O uso de ferramentas não é apenas um sinal de sua inteligência, reflete sua capacidade de se adaptar a diferentes condições, e não para por aí. Os chimpanzés também exibem comportamentos sociais complexos, formando alianças e relacionamentos fortes em suas comunidades. Eles expressam uma ampla gama de emoções, sentindo alegria, tristeza e até empatia, o que os torna surpreendentemente parecidos com os humanos. Observar esses seres fascinantes ajuda os cientistas a entender melhor nosso próprio comportamento e evolução. Estudando seu uso de ferramentas e estruturas sociais, obtemos uma visão mais profunda da complexa rede de vida que nos conecta a todos. Não é incrível quanto podemos aprender com nossos parentes mais próximos no reino animal? Você não vai acreditar no que o Apple Vision Pro pode fazer. Esses óculos inovadores de realidade mista da Apple estão mudando a forma como interagimos com o conteúdo digital. Imagine usar um dispositivo que permite desfrutar de aplicativos flutuantes bem diante dos seus olhos, conectando o mundo digital à realidade de forma seamless. O Apple Vision Pro torna chamadas de vídeo em 3D como se você estivesse na mesma sala que seus amigos, mesmo estando a milhas de distância. Com o rastreamento inteligente dos olhos e controle por gestos, você pode navegar por menus virtuais e assistir a filmes como se eles fossem projetados na sua sala de estar. Essa tecnologia abre novas possibilidades para o trabalho virtual, ajudando as pessoas a colaborarem sem a necessidade de telas tradicionais. Ao abrir mão dos displays físicos, a Apple está abrindo caminho para um futuro onde a tecnologia se torna mais imersiva e intuitiva. Seja passeando por uma cidade movimentada ou participando de uma reunião virtual, o Apple Vision Pro pode mudar para sempre nossa interação com os ambientes digitais. Você está pronto para entrar nessa nova realidade? Um fato curioso sobre as leis de Nova York. Nas ruas movimentadas de Nova York, você encontra muitos vendedores ambulantes que vendem cachorros quentes, pretzels e até artesanato. Mas você sabia que é ilegal vender orelhas de coelho de uma barraca na rua aos domingos? Essa lei estranha significa que, se você é um vendedor que quer oferecer esses itens inusitados, terá que esperar até segunda-feira. A história dessas regras peculiares muitas vezes reflete as normas culturais e sociais da época. É surpreendente e um pouco engraçado pensar em como essa restrição estranha ainda existe. Embora vender orelhas de coelho possa parecer uma atividade excêntrica, essa regra nos lembra o quão únicas e variadas podem ser as leis urbanas. Então, se você já sonhou em abrir um negócio de venda de orelhas de coelho, lembre-se de planejar suas vendas adequadamente, a menos que você queira ter problemas com a lei. Você sabia que o aplicativo Fantasy Hike transforma passos em aventura? Este aplicativo inovador transforma suas caminhadas reais em uma jornada épica, seguindo o caminho lendário de Frodo em O Senhor dos Anéis até as sombrias terras de Mordor. Enquanto você caminha, seus passos ajudam a desbloquear momentos importantes e elementos da história, tornando sua experiência mais envolvente. Imagine passear pelo parque local, mas sentindo que está lutando contra orcs ou procurando o Anel ao lado de Sam. O aplicativo transforma sua caminhada em um jogo, fazendo de cada passo parte de uma grande história, o que torna as atividades ao ar livre muito mais emocionantes. Você também pode se conectar com amigos, apoiando-se mutuamente e compartilhando suas conquistas. Ele combina fitness com uma narrativa envolvente, tornando-se ideal para fãs de fantasia que querem se manter ativos. Pronto para embarcar em uma aventura como nenhuma outra? Fatos incríveis sobre o bisonte. Esse híbrido único surgiu do cruzamento entre uma vaca e um bisão, sendo oficialmente reconhecido como uma espécie distinta na década de 1980.
O bisonte possui características de ambos os pais, resultando em uma carne mais magra, que muitos consideram mais saborosa do que a carne bovina tradicional. Esse sabor especial, junto com suas impressionantes propriedades nutricionais, contribui para sua crescente popularidade em quase todo o território dos Estados Unidos. Com baixo teor de gordura e alto nível de proteína, a carne de bisonte se torna a escolha preferida para quem se preocupa com a saúde. Com o aumento do interesse por esse fascinante híbrido, a demanda por produtos de bisonte cresce, tornando-o uma opção interessante para quem busca algo novo em sua mesa. Pronto para experimentar essa carne única e deliciosa? Os lagartos gêneros têm uma maneira única de sobreviver que surpreende os cientistas. Quando enfrentam predadores, esses incríveis lagartos podem soltar suas caudas, permitindo que escapem enquanto a cauda distrai o atacante. Essa habilidade notável não só ajuda na sobrevivência na natureza, mas também demonstra uma adaptação incomum. Após perder a cauda, os gêmeos podem crescer uma nova, mas ela pode não parecer exatamente como a original. Suas caudas muitas vezes não têm a mesma estrutura e cor, mas ainda assim funcionam como um mecanismo de defesa eficaz. Além desse truque surpreendente, os gêmeos têm outra característica interessante: sua pele é autolimpante. Isso significa que eles podem repelir sujeira e água, ajudando-os a se manterem limpos sem muito esforço. Essa incrível capacidade inspirou cientistas e engenheiros a desenvolver novos materiais para diversas aplicações, desde roupas até superfícies de construção. Imagine usar uma camisa que nunca se suja ou ter paredes que permanecem limpas sem lavagem. Os mistérios da biologia dos gêmeos continuam a surpreender pesquisadores e inspirar inovações que podem mudar nosso dia a dia. As galinhas nos superam em número. Você sabia que existem mais de 25 bilhões de galinhas no planeta? Esse é um número impressionante, 3 vezes maior que o de pessoas. Imagine um mundo onde esses amigos emplumados nos superam tanto. As galinhas não são apenas uma visão comum nas fazendas. Elas também desempenham um papel importante na indústria alimentícia global. Elas nos fornecem ovos e carne, o que impacta muito nossa alimentação. Mas essas aves também são interessantes por seu comportamento e estruturas sociais. As galinhas podem se comunicar entre si com diferentes sons e têm hierarquias sociais complexas. Apesar de sua grande quantidade e importância na agricultura, muitas vezes não percebemos esses seres inteligentes. Compreender a magnitude da população de galinhas pode nos ajudar a valorizar sua importância nos ecossistemas e na agricultura. Então, da próxima vez que você saborear um prato de frango ou ver um bando, pense em como essas aves incríveis superam em muito a população humana ao redor do mundo. Por que você acha que elas se tornaram uma parte tão importante da nossa dieta? A Blockbuster poderia ter mudado após a compra da Netflix. Em 2005, a Blockbuster teve a oportunidade única de comprar a Netflix por apenas 50 milhões de dólares. Naquela época, a Netflix era principalmente um serviço de aluguel de DVDs, entregando filmes diretamente na casa dos clientes. A Blockbuster, um gigante do aluguel de vídeos, já enfrentava uma concorrência forte e mudanças à vista. No entanto, eles decidiram recusar a oferta, acreditando que seu modelo de negócios com lojas físicas ainda era relevante. Agora, olhando para o presente, é claro que a Netflix, com sua plataforma de streaming inovadora, não só cresceu significativamente, mas também mudou completamente nossa forma de assistir filmes e séries. Por outro lado, a Blockbuster teve dificuldades para se adaptar à era digital e acabou pedindo falência em 2010. Essa decisão é um lembrete poderoso de como é importante para as empresas abraçarem mudanças e inovações, em vez de se apegarem a modelos ultrapassados. Imagine se a Blockbuster tivesse arriscado. Teríamos uma imagem completamente diferente na indústria hoje. Vamos revelar a verdade sobre o Leptotyphlops carlei. Essa incrível e minúscula cobra, com apenas 10 centímetros de comprimento, cabe facilmente em uma colher de chá. Descoberta na verdejante ilha de Barbados, o Leptotyphlops carlei não só impressiona pelo seu tamanho, mas também carrega o título de menor cobra conhecida entre mais de 3.100 espécies registradas no mundo. Ao contrário de muitos de seus parentes maiores e mais famosos, essa pequena vive de forma subterrânea, passando a maior parte do tempo debaixo da terra, frequentemente se movendo pelo solo em busca de pequenas presas, como insetos e vermes. Seu corpo fino e liso é perfeitamente adaptado ao ambiente, permitindo que se desloque com facilidade.
Apesar de seu tamanho, o Leptotyphlops carlei desempenha um papel importante no ecossistema, controlando as populações de pragas. Sua descoberta destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta, lembrando-nos de que até as criaturas menores podem ter um grande impacto. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se dessa pequena maravilha e dos incríveis mistérios da natureza que aguardam ser descobertos. Quando termina a vida de uma bola de beisebol? Na liga principal de beisebol, a bola é geralmente usada em apenas 7 arremessos antes de ser trocada. Esse fato surpreendente destaca a energia constante do jogo. Cada bola é feita para ter um bom desempenho, mas se desgasta rapidamente devido às condições rigorosas. Os arremessadores lançam bolas rápidas e curvas com muita força, enquanto os rebatedores dão golpes poderosos, o que afeta a superfície e a estrutura da bola. Após esses 7 arremessos, a bola pode arranhar, perder aderência ou até mesmo amassar. Por isso, os árbitros sempre ficam atentos a esses sinais e estão prontos para substituir a bola se ela estiver desgastada. Quando uma nova bola entra em campo, ela está mais limpa e é mais fácil de segurar, permitindo que os jogadores façam suas melhores jogadas. Durante uma partida, são usadas de 2 a 3 dezenas de bolas, e os espectadores testemunham uma situação em constante mudança no campo. É incrível como uma coisa tão pequena desempenha um papel tão importante no passatempo favorito da América. Acredite ou não, mas em Batman extraem toneladas de petróleo. Esta cidade na Turquia surpreende com sua significativa contribuição para a indústria petrolífera. Batman, frequentemente associada ao icônico herói dos quadrinhos, possui impressionantes refinarias que produzem cerca de 22 mil barris de petróleo por dia. As características geológicas da região tornam-na ideal para a extração de petróleo, o que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da economia local. Com fábricas ativas e pessoas trabalhadoras, Batman se destaca como um centro de atividade industrial na Turquia. À medida que a demanda por petróleo continua a crescer em todo o mundo, a produção em Batman ajuda a abastecer não apenas o país, mas também mercados fora dele. A combinação do nome de um super-herói famoso com sua real importância na extração de petróleo torna Batman um exemplo interessante de como lugares podem nos surpreender. Você já pensou em uma cidade como um centro de extração de petróleo?